pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa tarde a todo mundo. Hoje estou aqui, né, com mais um grupo de acadêmicos para a gente falar um pouquinho sobre um novo programa, né, do nosso Ministério da Saúde, que é o programa Hiperdia. Então, a gente está com mais um episódio, né, do nosso projeto Fisioterapia em Foco, Saúde na Comunidade. Então, eu gostaria, né, que o pessoal aqui se apresentasse. Hoje a gente está com um grupo muito grande. Então, o pessoal se apresente aí para quem está assistindo a gente. Meu nome é Lorenzo, eu sou acadêmico do segundo período da fisioterapia. Boa tarde, eu sou a Mariane, eu sou do último ano de fisioterapia. Eu sou a Bárbara e eu tô no último ano de fisioterapia. Boa tarde, eu sou a Patrícia e eu tô no segundo período de fisioterapia. Boa tarde, eu sou a Letícia e eu tô no último ano de fisioterapia. Do período de fisioterapia. Boa tarde, gente. Meu nome é Maria Vitória e eu sou acadêmica do segundo período de Físio. Muito bem, gente. Então, sejam, né, todos muito bem-vindos. E hoje a gente está aqui para falar sobre o programa Hiperdia. Hiperdia o hiper vem de hipertensão e dia vem de diabetes, né, gente? Então, né, quem podia falar com a gente, né? O que é esse programa? O que é Hiperdia? Hiperdia é um programa do Ministério da Saúde do Brasil que visa acompanhar e tratar os pacientes com hipertensão arterial e diabetes. Muito bem. Então, a gente tem um programa aqui, né, que é desenvolvido, então, né, pelo Ministério, né, da Saúde, vinculado, então, né, aos nossos postos de saúde, as nossas UBS. E, né, qual que é o papel nosso, então, né? Qual que é o papel da fisioterapia frente a esse programa, frente, né, a essas doenças crônicas não transmissíveis, que no caso são, né, a hipertensão, né, e o diabetes? A fisioterapia ela tem o papel de controle, né, de das complicações, prevenir... Perdão. O que mais a gente pode prevenir, né? Então, o que mais que a fisioterapia faz? A gente atua na atenção primária, né? Atua na prevenção e também a gente trabalha, né, nas doenças crônicas não transmissíveis. Então, o que mais a gente pode fazer? Melhorar a qualidade de vida. Controlar os sintomas, né, para ter um melhor controle dessa pressão arterial, né, dos pacientes e desse elevado nível de glicemia também que eles possam vir a ter. Fora os problemas físicos, né? Porque a maioria deles chega para a gente sedentário, com problemas articulares, outras doenças, além da hipertensão e da diabetes. E daí a gente também previne outras patologias que podem vir associadas, né? Muito bem, então a gente está falando então de mais benefícios, né, que a fisioterapia pode oferecer. Então a gente pode, né, oferecer benefícios tanto, né, na atenção primária, na prevenção, a gente pode, né, falar também do tratamento da fisioterapia e também na recuperação. Então, fala um pouquinho desses benefícios para a gente. A fisioterapia ajuda a controlar a pressão arterial, melhorar a circulação, controlar a glicemia, prevenir complicações cardiovasculares e promover um estilo de vida saudável. Exatamente, então isso engloba, né, então, todos esses itens, né, que eu comentei, né, com vocês. Beleza, então a gente melhora a saúde, melhora o condicionamento físico, né, a gente ajuda no controle pressórico, a gente também ajuda no controle, né, glicêmico. Né? Como que a gente faz isso? Quais são as modalidades, né, para quem não conhece fisioterapia, para quem está vendo a fisioterapia agora, né? Que tipo de atividade, que tipo de exercício que a gente pode fazer para atingir, então, esses objetivos? Quais são as modalidades da fisioterapia? Pode falar, amiga. A gente, além de orientar exercícios físicos, porque a maioria deles chegam para nós sem praticar exercícios, muitas vezes sedentários. Então, a gente pratica exercícios físicos. Normalmente, nesses programas assim, a gente trabalha com grupos. A gente pega um grupo grande, quem aceita, né, realizar o projeto, porque os pacientes eles têm que aceitar participar do projeto da Hiperdia. E a gente trabalha com eles de uma forma geral. Se algum deles tem algum problema a mais, eu não tenho problema no joelho, no quadril, eu não consigo fazer os exercícios que a gente está propondo. Então, a fisioterapia ela vai tratar eles também de uma forma única, um tratamento individual para quem precisa. A gente sempre procura trazer uma adaptação, né, a todos os exercícios, seja ele de fortalecimento, de alongamento, para que todos os pacientes possam vir a ter um benefício, né, com esses exercícios. A gente orienta sempre quanto à questão postural de cada um, sempre de uma maneira individualizada, né, para que todos possam se beneficiar com o programa. O trabalho é em grupo, mas englobando cada um dentro da sua limitação,
sem restringir ele ou colocar ele além dos limites que ele consegue ir dentro das capacidades do seu indivíduo, mesmo sendo no grupo, né? Exato. Então, a gente utiliza, né, da fisioterapia modalidades de alongamento, né, gente, de flexibilidade. A gente vai trabalhar, né, um condicionamento aeróbio com esses pacientes, né, ainda mais os pacientes, né, que necessitam da reabilitação cardíaca, esses pacientes que muitas vezes, né, têm uma resistência aumentada à insulina, precisam de programas de condicionamento físico. A gente vai conseguir, né, promover isso a essa população. Lembrando, né, gente, que né, esse programa é um programa gratuito, que todo mundo, os pacientes, né, que forem diagnosticados, então, com hipertensão e diabetes, eles devem procurar uma unidade básica de saúde, né, devem procurar uma consulta com o médico, né, do posto, e esse médico, então, vai encaminhar esse paciente para aderir ao programa Hiperdia, para que ele possa, então, né, receber os medicamentos, né, e receber a atenção de todos esses profissionais, né? E o enfoque é no controle da pressão arterial, né? Então, como que a gente, da fisioterapia, trabalha especificamente isso, né? Ajudando no controle, né, da hipertensão arterial. Então, através dos exercícios, né, a gente consegue ter um maior controle dessa hipertensão arterial que, né, o paciente tem essa elevação, né, juntamente com o medicamento que ele vem a tomar, né? Então, melhora da circulação, melhora do metabolismo, né? Tudo isso, o exercício físico ajuda ele a ter esse controle melhor dessa patologia que ele possui. Fora que a gente tenta sempre aumentar a capacidade cardiovascular dele, mas sempre controlando, nunca deixando a subir a pressão arterial muito do que o paciente já está acostumado, porque normalmente ele já tem uma pressão alta. Então, assim, dentro de todos os exercícios, a gente faz uma... Sempre a gente está ali, né? Regulando a pressão, se os batimentos estão muito acelerados, se ele passa mal, a gente sempre pede para parar um pouquinho, para a gente não desenvolver outra coisa, né? Aumentando muito gradativamente, muito rápido a pressão cardíaca deles também. Exato. Então, a gente falou dos benefícios, né, para esses pacientes, né, que para nós o mais importante são aqueles que estão hipertensos, né? A gente precisa ajudar no controle pressórico, né? E os pacientes, né, portadores de diabetes, né? Como é que a gente controla a glicemia? Né? A gente tem esse mesmo papel, né? A gente comentou agora da pressão arterial, da hipertensão. Então, a gente controla, sempre tem como é uma equipe multidisciplinar, né? Sempre vai ter as enfermeiras, médicos, e eles fazem o controle glicêmico a cada tantos dias, ver se está controlado. Para daí a gente começar a fazer as atividades para ele não passar mal no meio e também ajudar a reduzir os níveis, né? Porque com o exercício físico ele vai queimando ali as calorias, né? A energia, vai diminuindo a glicemia. Então, é sempre bom nessa equipe multidisciplinar que tenha, né, as enfermeiras ali sempre perto para medir a glicemia, sempre controlado, para a gente sempre ter um paciente saudável, né? Exatamente. Então, o objetivo principal nosso, né, é promover, né, a melhora da sensibilidade à insulina. Então, fazer com que esses pacientes, né, consigam um metabolismo melhor, né, e eles conseguem isso através da atividade física. Então, lembrar que eles estando dentro do programa Hiperdia, eles podem ser assistidos por vários profissionais, né? Então, pelo médico, pelo fisioterapeuta, né, pelo profissional de educação física, pelo nutricionista, pelo enfermeiro, né? Então, por todos aqueles profissionais que tiverem, né, dentro daquela UBS, que fizerem parte daquela equipe, daquela estratégia da família, e também a gente pode encaminhar, né, aqueles que necessitarem de atendimento individualizado para os serviços de saúde, né, que possam atender, então, toda essa população, né? E como que a gente personaliza, né, os nossos atendimentos para esses pacientes? Nós já comentamos que nós podemos ter, né, tanto atividades em grupo e também nós podemos ter, obviamente, sessões individuais de fisioterapia, né? Sim. Sempre no começo a gente faz uma avaliação individual de cada um. Então, ali nessa avaliação, a gente já vai colher informações se o indivíduo tem alguma limitação além da hipertensão, da diabetes, se tem algum problema no joelho que vai impedir ele de estar fazendo atividade física, de estar acompanhando o grupo. Então, mesmo sendo uma atividade em grupo, a gente vai estar levando em conta sempre a individualidade dele. E se ele não conseguir acompanhar o grupo, vai ter alguém para acompanhar
esse indivíduo ali fazendo o exercício dentro das limitações dele. Então, sempre é importante a gente recolher idade, sexo. Às vezes, homem tem uma capacidade de força maior que mulheres. A idade, o sexo, a altura, às vezes, também interferem em algumas patologias também. E acho que é isso. Também a gente sempre costuma, antes, pelo menos nós aqui na FAG, no nosso programa de bariátricos, que a maioria deles também tem hipertensão, a gente sempre faz uma avaliação antes para ver como está a pressão arterial dele, como está a oxigenação. A gente só não faz o controle glicêmico, porque daí já é com a enfermeira. Mas a gente sempre faz esse controle aqui também, e acredito que outros fisioterapeutas façam isso para, durante o atendimento, não ter nenhum imprevisto, né? Exato. Então, assim, a gente precisa sempre, né, fazer uma avaliação com esse indivíduo, certo? E investigar, né, todos os segmentos, tanto uma avaliação, né, cardiorrespiratória, uma avaliação musculoesquelética, né, uma avaliação metabólica, né, uma avaliação neurológica também, para, obviamente, a gente, né, prestar atenção ou perceber se esse paciente vai apresentar algum tipo de limitação que requer, né, o nosso cuidado, o nosso atendimento individualizado, né, para daí sim a gente tratar essas intercorrências e também trabalhar na prevenção, né? Então, um objetivo nosso dentro da saúde pública, né, é trabalhar a prevenção dessas complicações, as complicações da hipertensão arterial, né, as complicações, né, do diabetes. Então, o nosso papel aqui é muito importante no desenvolvimento do exercício físico, da atividade física, né, do condicionamento cardiorrespiratório, né, na melhora do metabolismo desses pacientes, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, que nesses pacientes são um controle mais rigoroso, mais fino, tanto da pressão arterial quanto, né, da glicemia deles, que esse é o objetivo, né? Que esses pacientes possam chegar, então, até a unidade base de saúde, né, passar por esses profissionais e receber, além do tratamento medicamentoso, o suporte multiprofissional de todos os profissionais, né, que estão ali, né, envolvidos, né, nesse processo. Então, nós temos um papel muito importante na prevenção, né, das complicações, né, no aumento da pressão arterial, no descontrole da glicemia. Então, gente, né, como que a gente pode promover essa conscientização de hábitos saudáveis em relação à pressão arterial, em relação ao controle glicêmico desses pacientes? Sem dúvida, o exercício físico é a parte mais importante, né, desse programa. Então, fazer com que o paciente tenha a consciência de que ele entrando no programa de hiperdia, né, seja, né, ali em grupo, mas é adaptado para ele, se às vezes ele não consegue fazer, mas que ele entenda que essa atividade física que ele venha praticar é o que vai dar o maior suporte para ele melhorar o seu quadro de saúde, né? Então, fazer com que ele compreenda isso, eu acho que é a parte mais importante, assim, do programa. E a gente sempre procura passar exercícios que eles possam estar reproduzindo em casa, para eles saber que aquele momento que eles estão ali com a gente é uma parte mínima da semana deles. Então, a gente sempre passa exercícios e incentiva que eles reproduzam na semana deles em casa, ou que façam caminhada, ou que introduzam de alguma forma o exercício físico na semana deles, na vida deles, como uma parte principal do tratamento também. Não só o medicamento e nem só esses 1 hora, 40 minutos que eles vêm com a gente no programa do Hiperdia. O que mais, gente? Então, beleza. Então, como é que eu posso, né, avaliar esse paciente e saber que ele está alcançando resultados adequados? E como é que eu posso informar o paciente, olha, né, o senhor está indo bem, né? O que eu vou medir na fisioterapia, né? Quais são os resultados que eu espero desse paciente? Qual que é o controle que a gente deve ter, né, nesses pacientes, tanto, né, os hipertensos quanto os diabéticos? É esse controle mesmo da glicemia, que nos grupos é realizado, né, tanto da glicemia quanto da pressão arterial, no início, né, de cada dia de grupo, né? Então, essa coleta dos sinais vitais, a gente consegue ter um acompanhamento a longo prazo de como está sendo, né, essa variação de pressão, como está sendo essa variação de glicemia, né, ao longo das semanas, porque se a gente mede apenas num dia, não tem como a gente ter um parâmetro
total de como que tá isso, né? Mas se o paciente vem toda semana para o grupo, faz atividade, né? Tanto no grupo como em casa, e a gente vai acompanhando essa pressão dele e essa glicemia, então a gente consegue demonstrar para ele, olha, você está melhorando, olha, você precisa melhorar mais nisso, ou, né? Aqui já tá bom para você, e a gente vai orientando ele dessa maneira. Consegue estar fazendo comparativo também desde a primeira avaliação dele até o presente dia. E como é uma equipe multidisciplinar, então todo mundo sempre está em contato, porque ele tem que estar de acordo na físio, ele tem que estar de acordo na nutrição, ele tem que estar de acordo com a medicação. Então é um trabalho em conjunto, tanto desde a avaliação até o momento que esse paciente é liberado do projeto, que já está apto, né, para estar realizando, seguindo em frente com as atividades em casa, sem... Exatamente. Então, a gente precisa desse acompanhamento, né? E esse paciente, ele é encorajado, né, ao acompanhamento multiprofissional, né? Então, ele vai até o UBS para receber a sua medicação gratuita, então, a sua medicação, né, tanto para a hipertensão quanto para o diabetes, e faz todo esse controle multiprofissional. Então, a gente espera, né, que com a adesão desses pacientes, né, eles possam ter o controle adequado da pressão arterial, da glicemia, que eles possam ter hábitos mais saudáveis, né, que eles possam, né, ter uma nutrição mais adequada, né, incorporar a atividade física e o exercício em suas vidas. Então, que é o objetivo nosso, né, dentro da saúde pública, né, promover a atenção integral desses pacientes. Então, atuar na prevenção, né, atuar a gente na educação e saúde, que também vai ser muito importante. E agora, que dificuldades, que problemas que vocês têm visto, então, com esses pacientes em relação à adesão ao programa, em relação à fisioterapia, né? Quais são as dificuldades que vocês têm presenciado? Seria a aderência de fazer exercícios, né? A adaptação que a pessoa vai ter durante esse período e se manter a longo prazo, fazendo exercício, cuidando da saúde, tomando os medicamentos corretos, e a superação dos limites deles, que é tipo, mas isso dói, mas é desconfortável. No início vai acabar sendo mesmo, mas depois de um certo tempo eles vão acabar se acostumando, de certa forma. Assim. Exato, porque acaba sendo um desafio, né? A gente precisa incorporar essas novas práticas, né? Essas práticas saudáveis, essas práticas de atividade física, né? Do controle pressórico, da glicemia. Né? Então, isso é muito importante. E em relação, né, à saúde pública, em relação a quem está assistindo a gente, né, o que a gente pode dizer para quem está assistindo ou para quem não tem um controle, né, pressórico adequado, né? O que pode ser dito, né, para o pessoal? Que dicas que a gente pode dar? Fazer atividade física, né, iniciar. A gente sabe que todo início é difícil mesmo, às vezes a gente cria uma resistência, de começar, mas é uma coisa muito importante, né? E fazendo parte desse grupo, né? A atividade em grupo ela é bem benéfica e a gente podendo apresentar sempre esse feedback para o paciente, olha, você está melhorando, olha, isso já mudou na tua vida, isso está sendo bom para você. Eu acho que isso ajuda na incorporação dele à atividade física. Ele começa a ver resultados nele mesmo, né? Que ele começa a melhorar. Então, acho que isso é bem importante, assim, a gente sempre está mostrando a evolução dele. Fora a qualidade de vida deles, né? Porque, assim, ali, quando você não faz nada de exercício, começa a fazer, nem que seja uma caminhada, alguma coisa assim, você vê que você começa a melhorar. Você vê que primeiro, eu caminhava 1 quadra, ficava cansada. Aí agora eu caminho 2 e já tô bem de boa. Você vai vendo a sua evolução, né? E o legal é que nesses grupos, como são várias pessoas, é sempre legal a gente estar perguntando, estar discutindo com eles. E aí, como é que tá? Tá indo caminhar? Tá doendo o joelho, a perna? Já diminuiu um pouco. Então, assim, você vai vendo, você vai ouvindo eles te falar como tá indo, né? Esse programa de atividade deles, fora os vários benefícios que trazem, né? E é bom que um incentiva o outro também, né? Eu comecei, vamos junto, né? Um vai trazendo o outro, eu acho isso bem bacana também dentro do grupo para ajudar eles. Né? Vão superando os próprios limites. A gente está aqui, né, discutindo dentro, né, do nosso projeto, que é tentar levar um pouquinho da saúde até a comunidade. Né, falar um pouquinho da fisioterapia em saúde coletiva. Né, o pessoal que está aqui no primeiro ano de fisioterapia, as meninas aqui, né, a Maria, a Victória, né, como é que vocês estão, né, têm visto essa experiência de
aprender um pouco mais, né, sobre a fisioterapia, sobre a saúde na comunidade. Como é que está sendo essa experiência? Estudar um pouco mais sobre o programa Hiperdia. Assim, antes de entrar na faculdade, ter todo esse conhecimento, era uma coisa assim bem rasa para mim, mas eu tinha uma noção básica. Agora, assim, tendo contato com informação direto, conhecendo mais, além de, né, se encantar e querer cada vez saber mais e querer ajudar, participar dessas dessas atividades. Nossas políticas públicas, né? Isso. Tipo, quanto mais eu vou tendo conhecimento, tipo, a vontade de continuar, de saber mais, de ajudar, é muito legal, assim, a sensação. E é uma coisa interessante de você se aprofundar, de você adquirir como conhecimento. Então, assim, não só porque eu curso fisioterapia, mas acho que todo mundo devia ir atrás Das questões desses voltadas assuntos, da saúde isso. pública, né? Aqui a gente está discutindo, né, temas, né, programas, né, voltadas à saúde coletiva, à saúde pública, a conhecer um pouquinho mais. E, claro, trazer as nossas vivências, né, da fisioterapia, entender um pouquinho o papel nosso frente a essas políticas públicas, né, de enfrentamento, né, aos nossos desafios como fisioterapeuta, né, como profissional da saúde que, né, trabalha nessas áreas, né? Então, que é o que vocês têm visto, né, na nossa disciplina de saúde pública, de políticas públicas de saúde. Então, né, eu acho que é uma experiência válida, né? Então, espero que vocês tenham aprendido bastante, né, ao longo, né, dessa caminhada. Também, Marcelo, antes de começar a cursar fisioterapia, eu digo para mim mesma que eu não sabia nem metade do que a gente fazia. Porque não ia imaginar nunca que a gente trabalhava no controle da hipertensão arterial e da diabetes, ainda mais na saúde mental, como a gente trabalha também. Eu nunca ia imaginar que a gente trabalhava nessas áreas. E se aprofundar nesse conhecimento é cada vez melhor, cada dia é um ensinamento diferente sobre fisioterapia. Não é só exercício físico, não é só sobre isso. É sobre tudo que a gente pode fazer para mudar a vida de uma pessoa para ter uma qualidade de vida. Não é só a reabilitação, Não é só a reabilitação, também prevenção. prevenção. E tirar o enfoque, né, da terapia física, né? Então, a gente trabalha com o princípio do SUS, que é o princípio da integralidade, né? Enxergar o paciente como um todo, né, gente? Então, a gente vai, né, buscar uma melhor na qualidade de vida no conceito de saúde, que é um conceito bem amplo, né, que eu vou muito além da função física, né? Eu tenho que levar, né, em consideração todos os determinantes sociais, né, do processo da doença. O que levou esse paciente a adoecer, o seu contexto social, né? Sua família, as redes, né, de apoio, né, a questão religiosa, afetiva, econômica, laboral. Então, eu preciso conhecer, né, o paciente, né, em toda a sua trajetória. E ainda mais voltado para a nossa temática, que é de saúde pública, né, de saúde coletiva. Então, compreender, né, esses aspectos, ele é muito importante para a formação profissional, né? Então, a gente tem uma especialidade que é fisioterapia em saúde coletiva. É uma das nossas 16 especialidades. Então, cabe a nós, né, desenvolver um raciocínio crítico, né, perante a nossa atuação e os nossos desafios como profissional e também os desafios como estudante para conhecer um pouquinho mais, né, sobre essa temática. Então, gente, eu acho que, né, era isso. Se alguém quiser, né, falar mais alguma coisa, senão a gente encerra o nosso bate-papo de hoje. Só uma coisa que eu acho muito legal a gente fazer os nossos videocasts, porque tem muita gente que na saúde pública não conhece todos os recursos que a gente tem. Por exemplo, é muito difícil alguém que mora no sítio ou que não tem tanto acesso à informação, principalmente os idosos, né? Não sabem desses programas onde a gente junta todo mundo, faz programas legais, porque, assim, apesar de ser focado na saúde deles, também é uma alegria, né? Eles saírem de casa, às vezes conversar com mais pessoas, fazerem várias amizades nos grupos. Então, eu acho bem legal a gente poder levar essa informação para muita gente. Acho que grande parte da população não tem conhecimento da existência desses programas. Acaba tendo contato a partir do momento que vai lá para a UBS, já para pegar o medicamento, como se o medicamento fosse ser o último, a única forma de tratamento. E aí acaba sendo inserido nesses programas e ele vê a importância que tem esse programa. Porque muitas vezes, queria fazer exercício, mas a academia é caro, o pilates é caro, tal coisa é caro.
mas tem um programa ali que está sendo ofertado pelo nosso programa SUS e que é acessível a todos, né? Não só a Exatamente. partir do momento que você já tem o problema estabelecido. Exato, então assim, são programas como esse, né, são projetos como esse, iniciativas, né, como essa que, né, vocês estão aqui para poder viver, é isso que a gente consegue levar, né, informação, a gente consegue levar educação em saúde, né, para que todo mundo, né, para que toda a comunidade FAG, para quem está assistindo a gente, possa ter conhecimento então das políticas públicas, possa conhecer o que o SUS pode ofertar para nós. Então, todos esses programas, tratamentos, né, terapias, né, ações multiprofissionais de vários profissionais e também conhecer um pouquinho mais, né, do nosso trabalho, né, dentro da fisioterapia que vocês estão vendo, que é uma área muito grande, que é uma profissão muito grande. Então, gente, muito obrigado pela participação. Espero que a gente possa ter ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais o programa Hiperdia, né? Ele é um programa de acesso a todos os pacientes, né, que forem diagnosticados com hipertensão arterial e diabetes. Procurem, né, a UBS mais próxima da cidade de vocês, marquem uma consulta médica, né, procure o pessoal da enfermagem e os profissionais, né, da UBS estarão prontos para receber vocês, né, e passar todas as informações sobre esse programa. Mais uma vez, gente, muito obrigado, né, e até o nosso próximo encontro.